Existem registros de narrativa de escravos já em 1703 e elas são escritas até hoje, já que, pasmem, as pessoas são escravizadas até hoje em certas partes do mundo. Segundo a ONG Free the Slaves, 40 milhões de pessoas do mundo inteiro ainda são vítimas de alguma forma de cativeiro, seja escravidão por trabalho compulsório, sexual, por casamento forçado ou servidão infantil. Neste vídeo, nosso recorte será os Estados Unidos do chamado período antebellum, que é o pré-guerra civil, no momento em que surgem escritores importantíssimos para a formalização e divulgação do gênero, de 1845 a 61, época em que a treta entre escravistas e abolicionistas está instalada e prestes a ir para as ruas. Naquela época, os estados do norte da federação já tinham abolido a escravidão e serviam tanto de refúgio para os poucos escravos e escravas que conseguiam fugir, quanto como centro para uma mídia e imprensa dos brancos, muitas vezes ligados a alguma prática protestante e que queriam ver o fim da escravidão. Ler a literatura da época nos permite saber como toda essa gente argumentou contra a instituição da escravidão, como a situação de cativeiro realmente era em diferentes estados do sul e como foi a negociação com governos locais e com o público leitor acerca de valores de igualdade entre todos os seres humanos, que é uma coisa que deveria ser óbvia hoje em dia. Lembrem daquele papo da Declaração de Independência de que todos têm direito à vida, liberdade e busca da felicidade. Em parte, os abolicionistas leram esse documento fundador do país e falaram: peraí, uma parte enorme das pessoas morando aqui estão longe de ter esses direitos e isso é uma negação dos princípios mais sagrados que formam esse país, etc e tal. Pois é, a crítica da escravatura surgiu em partes a partir de um argumento nacionalista. Depois vieram os argumentos de fundo religioso, humanitário, jurídico e até mesmo ligados à organização social. Eles estavam pensando o fato de que aquele era um país à beira da rebelião e que nunca atingiria um estado de harmonia enquanto houvesse gente chicoteando a outra e saindo impune. E todas essas discussões e argumentos decidiram o fim da escravidão depois de uma das guerras mais sangrentas da história norte-americana. Não foi o Lincoln quem acordou num belo dia e resolveu acabar com a escravidão, não se enganem. O processo é resultado do esforço de décadas e décadas de escritores e ativistas, brancos e negros, e que dá início a uma cultura política forte que encontrará continuação no movimento Niágara de 1904, nos movimentos de direitos civis dos anos 50 e 60, nos Black Panthers e nos movimentos atuais como Black Lives Matter. De toda essa confusão surgiram 3 tradições literárias dignas de menção aqui. A da literatura dos abolicionistas, representado pela Harriet Beecher Stowe, pelo Lloyd Garrison, das narrativas dos próprios escravos, representado pela Jacobs, Douglas, Wilson, Wells Brown, Bibb e vários outros, e da literatura escravista, representada principalmente pelo Gilmore Simms, e essa gente não importa. Primeira crítica que surge aqui. Por que a gente fala de algo tão específico como narrativas de escravos, mas não fala de narrativa de enfermeiras, ou de trabalhadores noturnos, ou de... Primeiro porque escravo não é profissão, é uma condição de não cidadania e desumanização que define a experiência de um grupo mais do que ser enfermeira, por exemplo. Mas existem críticos literários que resistem a entender essa tradição como um gênero literário propriamente dito até hoje. Essa gente, mais uma vez, não importa. O período pré-abolição nos Estados Unidos constituiu a primeira fase da cultura de um setor importantíssimo para a identidade local e mundial. Pense no que seria a música sem a criação dos negros, por exemplo. O jazz, o blues, o rock, o soul, a dança, o pensamento político, a língua inglesa norte-americana, a culinária, etc. E que são criações que formam uma história coesa de desenvolvimentos e temas, formas de expressão e experiência humana. O mesmo vale para a literatura. Você não entende Beloved, da Toni Morrison, que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 93, por exemplo, ou A Renascença do Harlem, sem saber o que foram narrativas de escravos, porque está tudo interligado. Nossa história começa em 1845. Um ex-escravo chamado Frederick Douglass se envolve em centros religiosos abolicionistas em New Bedford, Massachusetts, e começa a chamar a atenção pelo brilhantismo de sua retórica. O homem era simplesmente bom para falar em público sobre suas experiências passadas com a escravidão e, por sugestão de amigos, resolve condensá-las em um livro que é o Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. O livro dá tão certo e foi tão bem escrito que logo surgem seus críticos. A.C.C. Thompson, que conheceu Douglass em sua juventude, foi para a mídia para dizer que o homem que conheceu era, abro aspas, um negro analfabeto bastante ordinário e que, portanto,
não era capaz de escrever a narrativa. Fecho aspas. Esse tipo de deslegitimação é comum na história da recepção do gênero. Seus críticos adoravam dizer que algum abolicionista branco mal intencionado estava por trás daquelas narrativas para difamar os pobrezinhos dos senhores de escravos do sul, que dependiam tanto do trabalho alheio para sustentar suas famílias, enquanto passavam o dia deitados na rede. As críticas não surtiram tanto efeito, porque depois de Douglas surgiu uma legião de outros ex-escravizados interessados em divulgar sua experiência de vida. O resto é história. Douglas ajudou a estabelecer algumas convenções para essas narrativas que se mostraram férteis para a veiculação de sua mensagem. E aqui nota o começo de vários desses livros. A gente nota a recorrência da fórmula I was born a slave, eu nasci escravo. E esse I was born precede um anúncio impactante, que eu, autor ou autora deste livro, tive minha história roubada por força da instituição da escravidão. Os escravos entravam no mundo sem registro e senso claro de quem eram seus familiares. Desde o início, seus leitores históricos sabiam que aquela seria uma narrativa interessada em discutir a atuação desmanteladora da escravidão sobre a instituição da família e da identidade pessoal. E aí surge uma segunda crítica. Essa repetição toda não torna essa forma de literatura pouco original e, portanto, inferior aos que os brancos estavam fazendo na época? A resposta é não. Se você seguia por ideias de originalidade e genialidades vindas do romantismo europeu, aquela ideia de que o escritor deve ser um floquinho de neve especial que ensina a humanidade o que ela deve aspirar, como se fosse um profeta, aí sim você pode afirmar isso. Essa, inclusive, era uma ideia que movia autores daqueles meados de 1840 como Emerson, Hawthorne e Fuller. Tratava-se de uma época de idealismo filosófico em que intelectuais estavam retratando o eu isolado do mundo em uma jornada de autodescobrimento. Nada contra os artistas dessa época, eu mesmo gosto de Hawthorne e de Melville, mas ao aceitar seus juízos estéticos, automaticamente você estará perdendo a chance de conhecer uma literatura que afetava diretamente políticas públicas e que mudou a história do país, de forma que Emerson talvez não tenha mudado diretamente. A literatura negra da metade do século XIX não se encaixa no romantismo da época ou num realismo incipiente. Ela é antes originalmente americana, uma invenção literária de cidadãos americanos, de forma que o transcendentalismo, importado da Alemanha, não foi. E o seu valor estético é único, mas você vai ter que ler os livros para saber disso. Destaque aqui para a narrativa da Harriet Jacobs, uma mulher da Carolina do Norte que fugiu da perseguição sexual do ex-mestre por anos, se enfiou no sótão da casa da avó esperando a poeira baixar e poder fugir pelo mar. Mas a poeira nunca baixou e ela teve que viver 7 anos escondidas como um bicho num cativeiro autoimposto. A Jacobs se destaca por sua análise psicológica aguda de questões como perseguição, paranoia, trauma, além de ter vivido como uma mãe solteira no norte depois, assim que ela estava livre, enfrentando o preconceito das próprias abolicionistas que a receberam, que, afinal de contas, eram puritanas e quakers obcecadas com ideias de pureza sexual e nos valores da família nuclear. Em sua narrativa encontramos uma comparação da situação de homens e mulheres escravizados, que viviam realidades muito diferentes, e é algo que talvez a gente não considera quando aprende sobre a instituição lendo livros de história somente. A gente adora a história da Anne Frank se escondendo dos nazistas em Amsterdã, mas o mesmo tipo de cativeiro aconteceu 50 anos antes na tal da Terra dos Livres e Lar dos Corajosos. Isso é desconhecido pelo público leitor atual por falta de divulgação, mas agora você já conhece essa história. A Jacobs e outros escritores como William Wells Brown e Henry Bibb dedicam capítulos de seus livros inteiros para discutir políticas públicas, como a Fugitive Slave Act, de 1850, e discorrer sobre questões filosóficas densas como o conceito de desobediência civil, que a gente tem a mania de ligar à figura do eco-anarquista Henry David Thoreau, que Deus o tenha, mas que recebeu uma versão muito mais complexa e ligada à cultura política dos Estados Unidos nas narrativas de escravo, definindo as lutas de afro-americanos até hoje. Pensemos em como essa ideia é central no pensamento da Ella Baker, do A. Philip Randolph, do Martin Luther King Jr., do Malcolm X, Stokely Carmichael, Angela Davis e por aí vai. Mais sobre a Jacobs em vídeos futuros, já que o pessoal do canal traduziu essa obra para o português e a lançará muito em breve pela ET Editorial, agora em 2018. A gente fica por aqui porque nossos 10 minutos acabaram, mas aguardem vídeos sobre autores individuais mencionados neste vídeo. Muito obrigado.